Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 20, 30 minutos da noite. Uma noite quente, né? Mas deu uma refrescada boa. Então, gente, nós estamos aqui na porta do hospital particular da cidade. Vocês estão vendo que está lotado, lotadinho. E bom, não era onde eu estava. Eu estava na UPA mesmo. Ai, ai. Eu e a dona Asma tivemos um date ruim. E aí, cara, seja pobre ou seja rico, as emergências tá tudo lotado. Por quê? Não sei se vocês conhecem o agradável estado de Goiás, que não é bom, mas é quase. O clima aqui é meio complexo, vamos chamar assim. A sensação térmica de 37 graus durante o dia e a madrugada cai para 17. O ar seco que nem um... E aí, quem tem problema respiratório, não só nós os asmáticos, nossos irmãos com pneumonia, bronquite, rinite alérgica, sabe? Lasca tudo. Eu não mostrei a UPA porque é paia, né? As pessoas se sentem expostas, mas os ricos estavam do outro lado do vidro, acho que eles não se importaram, não deu para reconhecer ninguém, não. Importante é que eu tô ótimo, foi só aquela inalada básica, sabe? Como eu disse, saúde excelente, só que, como eu disse, um date ruim entre a Asma e eu. E aí nós fizemos uma DR naquela unidade de pronto atendimento, que fica pertinho, fica meia hora de caminhada de casa. Realmente é perto, eu tô voltando. A rua de cima, perto dos trilhos onde eu moro, foi onde eu fui assaltado uma vez. Não é necessariamente o lugar mais seguro do mundo. Aqui é uma cidade do interior, gente. Vocês podem ver que as ruas já estão vazias. As pessoas dormem cedo. Então pode ver, essa rua tá vazia. E agora que é umas 8h35, sei lá. Eu não tô andando muito depressa, por razões óbvias. Mas essa rua é segura. Essa rua é bem segura, então dá pra ir de boa. Até chegar lá em casa e a gente comentar algumas coisas que eu tinha plano de falar na live, né? Só que nossos planos, o que são eles perto da vontade de Deus? Inclusive, antes de falar dos nossos planos e falando do ar seco, desgramento aqui das confins de Goiás, eu quero manifestar a minha total e integral solidariedade aos meus irmãos e irmãs, todos os meus camaradas do glorioso estado do Rio Grande do Sul. Parece que a coisa lá está muito complicada, né? É a mesma massa de ar quente que está torrando os estados ao norte do Rio Grande do Sul. Não só Goiás, mas acho que os dois Mato Grosso, Minas, São Paulo. Acho que até o Paraná está passando numa ruim. Então essa mesma massa de ar seco e quente está bloqueando a umidade que vem da Argentina e, como resultado, chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. Parece que é a maior catástrofe da história. Teve rio que subiu parece que 20 metros. E eu estou acompanhando as imagens, eu estou vendo. Então não tá bom. Eu espero que o poder público haja com prontidão para a tragédia que está se abatendo sobre o estado do Rio Grande do Sul, que já custou vidas humanas, pelo que se consta. E a gente espera que as chuvas amainem e tudo dê certo. Só um momento. Essa Cíntia Ferreira foi minha aluna. Chamava ela de Cíntia Loira, que eu tinha a Cíntia Loira, a Cíntia Ferreira e a Cíntia Bueno, que era a Cíntia Morena. Ótimas alunas, excelentes seres humanos. Fico muito feliz que elas tenham conseguido encontrar sucesso. Mas voltando ao assunto, na verdade, indo para o assunto, né, que é geopolítica, duas coisas
chamaram brutalmente a nossa atenção. E como a gente está caminhando devagar, dá pra gente falar sobre elas até a gente chegar em casa. Primeira delas foi o fato da Turquia, do Erdogan, ter rompido completamente com o Estado ilegítimo e ter anunciado que a partir de amanhã eles não vão exportar mais nada, nem importar mais nada para o Estado ilegítimo. A decisão de importar, não importar mais nada, ela diminui os ingressos do Estado ilegítimo, que já estão muito diminuídos. Mas o verdadeiro impacto é a decisão de não exportar mais nada. Porque, veja bem, o Estado ilegítimo, deixa eu mostrar um mapinha que eu fiz. O Estado ilegítimo, ele se cercou de inimigos. Não é que ele está cercado, ele se cercou, ele escolheu. Tinha dois países que agiam como cachorrinhos fraudiqueiros, principalmente não só por temor ao Estado ilegítimo, mas por temor das ameaças dos Estados Unidos, a saber, o Egito. Mas o Egito entrou para os BRICS e tem tido sólido apoio financeiro da China e da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes Unidos. Aí você vê essa tentativa do FMI de comprar o Egito com empréstimo, gente, nem todo ano é dívida de 5 bilhões, 10 bilhões. Gente, isso é troco pra pinga comparado ao que a Arábia Saudita, a China e até os Emirados Árabes Unidos estão injetando mais, estão fazendo a capital nova para eles. Então, o Al-Sisi, ele escolheu o melhor lado de uma ordem multipolar, de uma independência, porque nessa expansão dos BRICS chamou a atenção que muitos dos novos membros eram árabes, eram muçulmanos. Os muçulmanos praticamente não tinham representação no G20, não tem representação no G7, certo? Eles simplesmente foram escamoteados das decisões. Ah, essa é a igrejinha da comunidade vizinha, a velha matriz, né? Então, assim, o Egito é árabe, os Emirados Árabes Unidos são árabes, a Arábia Saudita é árabe, o Irã não é árabe, mas é muçulmano. Então são 4 nações muçulmanas. Dos novos BRICS que entraram, dos 5, 4 são muçulmanos, 4 do Oriente Médio. E a Etiópia não é do Oriente Médio, mas é da região vizinha, o Chipre da África. A Etiópia tem uma importante minoria islâmica e o mais importante, ela é ortodoxa, assim como a Rússia. Era para ter um equilíbrio, vamos dizer, com os católicos, que representam o Brasil, com a entrada da Argentina, mas a Argentina optou por se autodestruir. É um direito que os povos têm, certo? Então, deixa eles exercerem esse direito. A partir daqui, gente, as ruas ficam bem vazias, mas ainda é muito seguro, porque tem um prédio de pequenos burgueses lá na frente. Então, eles têm uma segurança especial. Tranquilo, eu ir por aqui. Mas voltando ao assunto. A Turquia, o Erdogan é um bagre ensaboado. Todos nós sabemos disso. Mas a derrota dele nas eleições municipais, eleições regionais, e principalmente o apoio dos caras que derrotaram ele, tiveram das nações da OTAN, fez ele se decidir. Ele vai encerrar a carreira política dele, não vai se recandidatar, mas ele quer ter um legado. E ele sabe que se a oposição eleger o sucessor dele, o legado dele vai ser completamente destruído. Ele mesmo vai estar em apuros, porque os filhos dele são tipo, como é que eu explico? Basicamente a mesma coisa que os filhos de um certo miliciano.
são bandidinhos, certo? E ele, assim como miliciano, só que diferente, porque ele é realmente um patriota e tal, não é um entreguista como miliciano, ele protege os filhos. Apesar de tudo, olha lá, que ele é o prédio que garante a minha segurança. Então, ele quer um legado e ele quer proteção. Para isso ele tem que fazer o sucessor. E ele percebeu nas ruas que as ruas entenderam que ele estava tentando ludibriar todo mundo nesse joguinho de um pé num barco, outro pé no outro. Perfeito? E é o que ele estava fazendo. Um pé num barco, um pé no outro. A derrota dele nas eleições deixou claro de que lado o povo turco estava. Então, desde então, ele tem endurecido muito mais as ações dele com o Estado ilegítimo. Na verdade, ele, assim que foi derrotado, lambeu as feridas e já começou uma série de boicotes e sanções contra o Estado ilegítimo. De cara, assim, ele já lançou uma lista de 50 itens que a Turquia não ia mais exportar. Depois ampliou essa lista. Depois proibiu a venda de qualquer arma, munição, equipamento militar ou coisa que fosse usada para equipamento militar. E por fim, não satisfeito, ele proibiu a venda e a compra de qualquer coisa do Estado ilegítimo. Para o Estado ilegítimo, essa é uma derrota fragorosa. Porque, como nós vimos, eles estão cercados de países que eles fizeram inimigos. E que tiveram que ser inimigos deles à marra, como por exemplo a Jordânia. A Jordânia foi o único país do Oriente Médio inteiro que apoiou o Estado ilegítimo, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, quando a República Islâmica do Irã resolveu educar os israelenses. Então, a partir daquilo, o reizinho lá, né, o filho de americano, ele selou o destino dele. Pode ter certeza que o que ele fez não vai passar batido. Pode ter certeza absoluta que o que ele fez não vai passar batido. E ele acha que ele não imaginava que os israelenses tomariam uma surra naquelas proporções, uma derrota naquela proporção absoluta, né? Eles com certeza não imaginaram. Eles acreditavam que os Estados Unidos e o sistema Patriot, que inclusive Israel falou que não vai usar mais porque são inúteis, que a França, que o Reino Unido, que não sei o que mais, iriam bastar para deter os ataques. Porque o Irã, cara, o Irã abusou. O Irã falou, nós vamos atacar, na verdade já estamos atacando, lançamos o ataque. Vai chegar aí daqui quantas horas, daqui tantas horas. E essa é a nossa resposta, pronto. Quer dizer, o Irã falou que ia atacar, a hora que ia atacar, disse quantas armas lançou. O Irã humilhou, cara, humilhou. Porque se as defesas funcionassem, nenhum míssil do Irã acertaria o Estado ilegítimo, e acertaram vários. No primeiro momento, eles falaram que não acertou nenhum, depois foi 3%, depois 99%, depois não sei o que. Ficou claro que 2 bases aéreas deles no Negev foram destruídas. E o Irã não falou nada. Mas a base de Jabal al-Sheikh, no Golã, perto da fronteira com a Síria, foi dizimada. E isso mudou tudo. Primeiro porque o Irã não assumiu o ataque em Jabal al-Sheikh. Traduzindo, quem atacou Jabal al-Sheikh foi outro país. Fica subentendido que país foi esse? Pelo escovão que o Nebenzia, representante da Federação Russa na ONU, deu no Estado ilegítimo poucos dias depois. A Rússia rompeu, você vê aquelas carinhas, ai, não houve um rompimento, não foi isso que aconteceu. Foi sim, foi um rompimento. O Estado ilegítimo rompeu com eles, certo? Perdão, a Federação Russa rompeu com o Estado ilegítimo. Rompeu sem caminho de volta, chutou o pau da barraca. E já tinha feito isso com a Maria Zaharova, que é a porta-voz, ou seja, que diz o que o governo manda dizer. E depois ficou o Nebenzia, que é representante plenipotenciário, ou seja, ele diz e o governo cumpre depois. Então os dois foram muito
ufa, foram muito enfáticos no rompimento com o Estado ilegítimo. E isso deixou eles numa situação muito difícil, porque os Houthis já têm conseguido, cara, eles estão atacando alvo agora até no Oceano Índico. Não é só no Golfo de Aden, no Mar Vermelho, não. Qualquer navio, não só com bandeira do Estado ilegítimo, que pertence a alguém do Estado ilegítimo, que esteja transportando carga de ou para o Estado ilegítimo, eles estão afundando. E não só do Estado ilegítimo, de aliados do Estado ilegítimo. Reino Unido e Estados Unidos. E os tais submarinos, porta-aviões, sei lá o que, nucleares dos Estados Unidos, não têm podido fazer nada. Então eles são bloqueados por mar. Estão bloqueados por ar. E o ar também é muito caro. E agora estão completamente bloqueados por terra. Porque os turcos nem vão vender nada, nem vão permitir que ninguém venda usando os portos deles, principalmente Ceyhan. Então a situação deles, em termos de abastecimento, porque são dois prejuízos muito grandes. Abastecimento. A Turquia era o único país do Oriente Médio que ainda fazia negócio com eles. Vendia frango, carne, nozes, grãos, cereais, comida, artigos de higiene e limpeza, coisas do supermercado, que todos os israelenses precisam. Gente, a classe média, não estou nem falando dos pobres de Israel, não. A classe média está tendo que fazer um empréstimo para fazer as compras do mês. Imagina agora que eles não têm mais fornecedor no Oriente Médio. Quer dizer, qualquer coisa que eles quiserem vai ter que vir dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, com os mares bloqueados. Então vai ter que vir basicamente de avião. Aí vocês imaginam um aumento brutal de preços que vai acontecer daqui para frente. Considerem também que eu não posso filmar muito do lado esquerdo, não. Que aqui tem um comércio meio, né? Que não é bom a gente ficar mostrando, não. Considere também que eles perderam os empregos do turismo, do comércio, da prestação de serviço, da indústria, já que a China não está fornecendo mais equipamento. Agora a Turquia, aí entra outra coisa. A Turquia fornecia uma série de metais e peças que era fundamental para a indústria israelense. Agora não tem mais isso. Quer dizer, o Estado ilegítimo foi devastado com isso. Foi devastado. Perfeito? É um prejuízo. E eles vão fazer o que agora? Eles já tinham anunciado que ele ia recorrer aos Estados Unidos. Olha que loucura, cara. Estados Unidos sanciona a Turquia porque ela não quer mais vender e comprar de nós. Olha que loucura, cara. Que doidura. Como se os países fossem obrigados. Né? E aí entra outra coisa que eu quero falar, que é exatamente sobre isso. A situação nos Estados Unidos, cara, ela tá surreal. Ela tá surreal. E eu quero falar um pouco sobre isso.